O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o episódio 326. Vamos continuar a conhecer o que o Catecismo nos fala sobre a oração na vida cristã. Vamos para o capítulo 1, que tem por título A Revelação da Oração, Vocação Universal à Oração. São dos números 2566 a 2573. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo ser do nada à existência. Coroado de glória e esplendor, o homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem do seu Criador. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. Deus é o primeiro a chamar o homem. Ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso na oração. Esta atitude de amor fiel, vem sempre em primeiro lugar na oração. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança. Por meio das palavras e dos atos, esse evento envolve o coração. Ele se revela através de toda a história da salvação. Artigo 1º no Antigo Testamento. A revelação da oração no Antigo Testamento se insere entre a queda e a elevação do homem, entre o chamado doloroso de Deus a seus primeiros filhos. Onde estás? Por que fizeste isso? Está em Gênesis capítulo 3. E a resposta do Filho único ao entrar no mundo: Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. A oração está assim ligada à história dos homens, é a relação com Deus nos acontecimentos da história. A criação, fonte da oração. É sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Os 9 primeiros capítulos do Gênesis descrevem essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel, como invocação do nome divino por Enós, como caminhada com Deus. A oferenda de Noé é agradável a Deus, que o abençoa e por meio dele abençoa toda a criação, porque seu coração é justo e íntegro. Também ele caminha com Deus. Essa qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. Em sua aliança indefectível com os seres vivos, Deus sempre convida os homens a orar. Mas é sobretudo a partir do nosso pai Abraão que a oração é revelada no Antigo Testamento. A promessa e a oração da fé. Assim que Deus o chama, Abraão parte, como o Senhor lhe havia dito, no capítulo 12 do Gênesis. Seu coração se mostra submisso à palavra, e ele obedece. A escuta do coração que se decide segundo Deus é essencial à oração. As palavras lhe são relativas. A oração de Abraão se expressa primeiro por atos. Como homem de silêncio, ele constrói a cada etapa um altar ao Senhor.
Somente mais tarde aparece sua primeira oração com palavras, uma queixa velada que lembra a Deus suas promessas que parecem não se realizar. Desde o começo aparece assim um dos aspectos do drama da oração, a provação da fé na fidelidade de Deus. Tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença e em aliança com Ele, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o hóspede misterioso. É a admirável hospitalidade de Mambré, prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa. Por isso, tendo-lhe Deus confiado o seu plano, o coração de Abraão está sintonizado com a compaixão do seu Senhor pelos homens e ele ousa interceder por eles com audaciosa confiança. Como última purificação de sua fé, é requerido ao depositário da promessa que sacrifique o filho que Deus lhe dera. Sua fé não esmorece. Abraão diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, no capítulo 22 do Gênesis. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. Isto está em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Dessa forma, o Pai dos que creem se configurou ao Pai que não há de poupar seu próprio Filho, mas o entregará por todos nós. A oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Deus renova sua promessa a Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Antes de enfrentar seu irmão Esaú, ele luta uma noite inteira com alguém misterioso que se recusa a lhe mostrar o nome, mas o abençoa antes de deixá-lo ao despontar da aurora. A tradição espiritual da Igreja reteve dessa história o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Em 20 de maio de 2020, o Papa Francisco fez a terceira catequese sobre a oração, o mistério da criação, como título. Então continuemos a catequese sobre a oração, meditando acerca do mistério da criação. A vida, o simples fato de existirmos, abre o coração do homem à oração. A primeira página da Bíblia assemelha-se a um grande hino de ação de graças. A narração da criação é cadenciada por refrões nos quais são constantemente reiteradas a bondade e a beleza de tudo o que existe. Com a sua palavra, Deus chama a vida e todas as coisas passam a existir. Com a palavra, separa a luz das trevas, alterna o dia e a noite, intercala as estações, abre uma paleta de cores com a variedade das plantas e dos animais. Nesta floresta transbordante que rapidamente derrota o caos, o homem aparece em último lugar. E esta aparição provoca um excesso de exultação que amplifica a satisfação e a alegria. Deus contemplou a sua obra e viu que tudo era muito bom. É o Gênesis 1:31. Bom, mas também belo. Vê-se a beleza de toda a criação. A beleza e o mistério da criação geram no coração do homem o primeiro movimento que suscita a oração. Assim reza o 8º Salmo. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vos preocupeis com eles? Quem reza contempla o mistério da existência ao seu redor, vê o céu estrelado acima dele e o que a astrofísica nos mostra hoje em toda a sua imensidão, e interroga-se acerca de qual desígnio de amor deve existir por detrás de uma obra tão poderosa. E que é o homem nessa vastidão sem confins? Quase nada, diz outro salmo, 89, versículo 48. Um ser que nasce, um ser que morre, uma criatura extremamente frágil. E, no entanto, em todo o universo, o ser humano é a única criatura consciente de tal profusão de beleza. Um pequeno ser
que nasce, morre, hoje existe e amanhã não, é o único consciente desta beleza. Nós estamos cientes desta beleza. A oração do homem está intimamente ligada ao sentimento de admiração. A grandeza do homem é infinitesimal, se for comparada com as dimensões do universo. As suas maiores conquistas parecem ser muito pouco, mas o homem não é nada. Na oração afirma-se vigorosamente um sentimento de misericórdia. Nada existe por acaso. O segredo do universo consiste no olhar benévolo de alguém que se cruza com o nosso. O Salmo afirma que somos feitos pouco menos que um Deus, que somos coroados de glória e honra. A relação com Deus é a grandeza do homem, a sua entronização. Por natureza, não somos quase nada, somos pequenos, mas por vocação, por chamada, somos os filhos do Rei, do grande Rei. É uma experiência que muitos de nós já fizemos. Se a vicissitude da vida, com todas as suas amarguras, às vezes corre o risco de sufocar em nós o dom da oração, é suficiente a contemplação de um céu estrelado, de um pôr do sol, de uma flor, para reacender a centelha da gratidão. Talvez esta experiência esteja na base da primeira página da Bíblia. Quando foi redigida a grandiosa narração bíblica da criação, o povo de Israel não vivia dias felizes. Uma potência inimiga tinha ocupado a terra. Muitos foram deportados e agora viviam como escravos na Mesopotâmia. Já não havia pátria, nem templo, nem sequer vida social e religiosa, nada. E, no entanto, partindo precisamente do grande, ou melhor, da grande narração da criação, alguém começa a encontrar motivos de ação de graças, a louvar a Deus pela existência. A oração é a primeira força da esperança. Reza-se e a esperança cresce, aumenta. Diria que a oração abre a porta à esperança. Há esperança, mas com a minha prece abro a porta. Porque os homens de oração preservam as verdades básicas. São eles que repetem antes de tudo a si mesmos e depois aos demais que esta vida, não obstante todas as suas fadigas e provações, apesar dos seus dias difíceis, está cheia de uma graça da qual se admirar. E, como tal, deve ser sempre defendida e salvaguardada. Os homens e as mulheres que oram sabem que a esperança é mais forte do que o desânimo, acreditam que o amor é mais poderoso do que a morte e que certamente um dia há de triunfar, nem que seja em tempos de modalidades que não conhecemos. Os homens e as mulheres de oração trazem clarões de luz refletidos no rosto, pois até nos dias mais escuros o sol não deixa de os iluminar. A oração ilumina-te. Ilumina a tua alma, ilumina o teu coração, ilumina o teu rosto. Até nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos de maior dor. Todos nós somos portadores de alegria. Já pensaste nisto? Que és um portador de alegria? Ou preferes levar más notícias que entristecem? Todos nós somos capazes de transmitir alegria. Esta vida é o dom que Deus nos concedeu. E é demasiado breve para ser vivida na tristeza, na amargura. Louvemos a Deus felizes simplesmente por existir. Olhemos para o universo, contemplemos as belezas e também as nossas cruzes e digamos: mas tu existes e fizeste-nos assim para ti. É necessário sentir esta inquietação do coração que leva a dar graças e a louvar a Deus. Somos os filhos do grande Rei, do Criador, capazes de ler a sua assinatura em toda a criação. A criação que hoje não preservamos, mas na criação está a assinatura de Deus, que a fez por amor. Que o Senhor nos faça compreender isso cada vez mais e mais profundamente, levando-nos a dizer obrigado. E este obrigado é uma bonita oração. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!